Olá, olá, olá. Em Brasília, 7 horas em ponto. Vamos começando aqui. Vamos convidar aqui o nosso convidado. A gente vai começando aqui no horário direitinho. Vamos lá. Esperar que o Instagram nos ajude a encontrar nosso convidado aqui, para convidá-lo para a nossa conversa de hoje. Só um instante, eu estou aqui procurando o nosso convidado. Olá, gente, boa noite. Se acheguem, fiquem à vontade. Só o Instagram colaborar aqui para a gente achar o convidado do dia. Elias, você está por aí? Fale com a gente aqui. Achei, tá aqui. Agora é só Elias aceitar. Beleza? Olá, Samuca. Pronto. Olá, Elias. Tudo certinho? Tudo bem, querido? Tá ótimo. Tudo em paz. Boa noite. O Instagram às vezes não resolve não colaborar muito, a gente demora de encontrar a pessoa para fazer o convite, mas deu tudo certo, aí tá você. Tudo certinho? Tudo certinho. Boa noite a vocês todos e todas aí também. Vamos aguardando o pessoal se achegar aí. Massa. A gente tem aí essa tradição, né? Já tem alguns meses que a gente realiza as lives todas as terças, às 19 horas. Então, nós e a Voz do Brasil estamos aí nesse compromisso. A Voz do Brasil não mais, na verdade, né? Não mais às 19 horas, mas, enfim, acho que a gente consegue manter o bordão aqui, pelo menos nas terças-feiras, né? Em Brasília, 19 horas. 19 horas. Bom, eu queria agradecer enormemente a equipe de comunicação institucional, essa equipe de comunicação que tem trabalhado aí em resposta à pandemia do coronavírus, né? A gente tem constituído uma equipe grande de muita gente, professores, técnicos e estudantes, que tem trabalhado aí para produzir conteúdos de relevância nesse momento de isolamento social, né? Conteúdos informativos, mas também lúdicos, para ajudar a gente a estarmos bem informados e entretidos aí nesses tempos em que precisamos estar em casa, né? Queria agradecer nominalmente a equipe que cuida das lives, da programação da live, a professora Nádia Vlad e a Ellen Mello, que tem trabalhado na produção das lives aí já há algum tempo, toda semana, com lives bastante interessantes para a gente. Mas eu queria também citar o nome das professoras Ludmila Carvalho e da professora Renata Gomes e do nosso polivalente Elaino Pedra, que tem ajudado a gente aí no cotidiano, para não citar o nome de muitos estudantes que têm engajado também em outros projetos. Amanhã, para quem já viu o primeiro episódio, amanhã sai o segundo episódio do nosso podcast, o Fala Secult, está bastante interessante, um projeto que promete bastante também. Mas hoje nós estamos aqui recebendo o professor Elias Bittencourt. Eu preparei aqui uma apresentação, Elias. Eu vou falar aqui umas informações biográficas dessas de Lattes e depois você, por favor, acrescente o que você acha julgar necessário. Bom, o professor Elias Bittencourt é doutor em comunicação pelo Pós-Com UFBA. Ele fez um estágio sanduíche na Milix Center, no Canadá. Millier Center. Millier Center. Eu não sou francófono, então vou pagar amigo de uma forma ou de outra. Na Concordia University, no Canadá. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em comunicação da UFBA. Também pesquisador do Lab 404 da UFBA, um laboratório coordenado pelo professor André Lemos. Professor André Lemos também, que trabalha com o Daniel Marques, que esteve aqui com a gente aqui na programação das lives, e a gente pensou essas duas lives, na verdade, essa que nós temos agora com Elias, como uma continuação, de certa forma, de um conjunto de preocupações que tem sido objeto da atenção e da pesquisa
do Laboratório 404, que é coordenado aí pelo professor André Lemos, que é uma referência nacional e internacional nos estudos desse tipo. Então a gente está muito satisfeito de termos vocês dois aqui. Daniel, a gente tem a satisfação de ter como colega lá no Secult, né? Mas recebemos aqui hoje o Elias para falar das pesquisas que têm sido feitas neste laboratório. O Elias é professor na Universidade do Estado da Bahia, no UNEB, onde ele trabalha no curso de design. Design que também é sua graduação, também pela UNEB, né, graduado em design. Ô Elias, esqueci de alguma coisa? Tem alguma coisa que você gosta de acrescentar? Eu estou vendo ali atrás 2 guitarras, eu acho que essa é uma informação importante. Não mesmo. Tudo Na realidade, certo? tudo certo. Os instrumentos atrás, Eco dizia que com a biblioteca perguntava para ele se já leu tudo aí. Ele falou, não, isso aqui são todos os livros que eu preciso ler até morrer. Então são todos os instrumentos que eu preciso aprender a tocar até morrer. Mas, Não, quanto mais imagina. instrumentos você tem, menos você toca. Eu acho que a gente, de repente, aí, a depender do interesse do público, até o Não, final da live, de repente você podia tocar uma palhinha. não faça um negócio desse com o público, não merece. Por terça-feira, as pessoas estão aqui conectadas, engajando. Não faça um negócio desse, não. Beleza, então vamos lá. Mas, Ô Elias, a gente preparei aqui um roteirozinho para a gente começar a falar de alguns conceitos básicos, certo? massa. Esse assunto que você tem pesquisado é um assunto bastante interessante, só que também bastante complexo, né, a compreensão, né? Tem um conjunto de pré-requisitos, digamos assim, né, que eu acho que seria importante a gente passar por eles até chegar, para a gente conseguir avançar bem, né? E a gente imagino que nem todos os que estão nos acompanhando sejam iniciados nos estudos de cultura digital ou nos antigos estudos de cibercultura, como se falava há uns 10 anos atrás. Bom, o primeiro conceito que eu gostaria que você apresentasse para a gente, que eu tenho visto que é recorrente no seu pensamento, que é a ideia de plataformização, né? É um termo que a gente tem escutado bastante ultimamente, para se referir a um conjunto grande de fenômenos. Qual é a sua compreensão de plataformização? Você poderia explicar para a gente, em poucas palavras, por gentileza? Márcia, de antemão, só para agradecer, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, Samuca, obrigado pelo convite. Obrigado ao Secult também por estar me recebendo. Professora Nádia Vlad, que já falou aí. Nádia, beijo grande para você. Saudade enorme dos tempos de Canadá. A gente teve a oportunidade de ficar lá em Que Montreal ótimo, junto. que O maravilha. tempo do pós-doc dela era o tempo que eu estava fazendo sanduíche, então a gente chegou a tomar umas cervejas em alguns pubs lá, foi muito divertido. Muito Bons bem. tempos. Então, assim, obrigado a todos que nos assistem também. Então, Samuca, bom, vamos lá. Essa ideia de plataformização, acho que assim, se a gente for tentar colocar em termos mais simples, é um termo mais amplo e mais geral para aquilo que a gente já ouviu falar tá, de maneira mais popular, como uberização, googleização das coisas, que é essa espécie de generalização de um modelo de negócio, um modelo de ofertar serviços, um modelo de consumir serviços, um modelo de gerir serviços e produtos a partir de uma lógica específica, só que começa a ser implementado a partir de algumas grandes empresas, principalmente motivadas pelo setor digital, e que isso vai ganhando um espraiamento, né? Vai se espalhando para diversos setores da sociedade. Então, de maneira muito, muito genérica, seria quase que a gente perceber essa replicação desses modelos que antes começou com algumas empresas especificamente, que vai ganhando esse destaque. Mas, assim, o que seria de maneira mais técnica, essa lógica de plataformização da sociedade? O que seriam essas plataformas? Bom, na realidade, assim, as plataformas, elas são uma espécie de infraestrutura política econômica e tecnológica voltada para a construção e oferta de serviços, de gestão. Essencialmente, se a gente for parar para prestar atenção, o termo plataforma não é novo. A gente tem a plataforma o Globo como plataforma midiática, a Folha de São Paulo como uma plataforma de jornal. Então, assim, o termo plataforma geralmente é muito associado com Sim. uma infraestrutura tecnológica que oferece serviços e faz esse processo de mediação. E, em linhas gerais, não é muito diferente com o que está acontecendo. Talvez a diferença esteja, não necessariamente na mediação tecnológica, mas no grau de protagonismo que as tecnologias digitais e profundidade, né? Protagonismo e profundidade que as tecnologias digitais têm exercido nesse processo. Então, Sim. essencialmente, eu diria que a plataforma, a lógica de plataformização, ela poderia ser baseada em 4 pontos, né?
O ponto da aprendizagem de máquina e da biopedagogia, que também seria a máquina tanto aprende como ela educa algoritmicamente. A performatividade algorítmica, que de certo modo é isso aí, essa ação que os algoritmos acabam exercendo. A dataficação, que é uma espécie de método de tradução do ordinário cotidiano em linguagem passível de compreensão e interpretação e aprendizagem de máquina. E a ideia de você transformar as experiências cotidianas em grandes experimentos de dados, tá? Então, assim, espaços controlados. Então, essencialmente, eu acho que o modelo de plataforma ele está ancorado nessas 4 dimensões, ou que o Lembo chama de PDPA, né? Que seria a plataformização, que ele chama de plataformização, de performatividade algorítmica e de dataficação. A gente podia pensar exemplos, assim, eu acho que do nosso cotidiano o mais comum é Facebook, as plataformas de streaming de conteúdo em vídeo, em música, né, o Deezer, o Netflix da vida. Você pode dar um exemplo de como funcionaria, por exemplo, um Netflix, que tem sido um dos mais usados, e como esses conceitos, a ideia de plataformização e essas características das plataformas se aplicariam ao caso do Netflix, por gentileza? Massa, vamos lá. Então, assim, Netflix, essencialmente, se a gente for olhar de maneira ampla, ele parece um serviço que só fornece conteúdo, vídeo, e que a gente teria algoritmos que facilitam o nosso processo de acessar esses vídeos e baseado no nosso gosto. Só que por detrás dessa infraestrutura é coisa muito mais complexa. Primeiro que ele não só indica os conteúdos, ele praticamente a interface é totalmente viabilizada por algoritmos. 70% a 80% dos conteúdos que são assistidos no Netflix são indicados algoritmicamente e boa parte da interface que você vê, os vídeos que você vê ali, não chega nem a 1% do catálogo do Netflix. Então existe um back-end ali que faz a filtragem, a coleta daquilo que você acha que você tem para escolher, mas já foi previamente filtrado antes da sua escolha. Bom, inicialmente o Netflix ele entra com esse processo de catalogar e mapear as ações de assistir o filme. Aí acho que a dataficação ela começa a atuar. Quando eu estou falando sobre o experimento, a experiência como experimento, é isso. Ela não está tão preocupada em vender filme, ela está preocupada em tentar entender como é que as pessoas consomem conteúdo. Então, e nesse processo vai coletando dados, né? Para entregar o serviço mais personalizado, digamos assim. Mas assim, eu acho que quando a gente pensa em serviço personalizado, é importante que a gente conecte isso com a lógica do capital também. Porque a plataforma ela trabalha como uma empresa dentro do mercado especulativo. O Netflix trabalha, tem ações abertas, ações, né, de investimento no mercado de capital. Então, assim, quanto mais o serviço oferece, quanto mais a Netflix consegue garantir um nível de engajamento com seus usuários, menos chances, digamos assim, né? Ela teria de ter desistências e, portanto, menos risco ela oferece para o investidor e mais chances de ser uma empresa lucrativa. Então, essa lógica de que você consegue reduzir risco e otimizar o engajamento no consumo daquele serviço torna a plataforma algo, digamos assim, interessante do ponto de vista do investidor. Sem contar que a tecnologia que ela tem por detrás, que é de entender como é que as pessoas vão construindo hábitos específicos de assistir filme, que tipo de conteúdo ela gosta, qual é a relação entre determinados conteúdos, como é que isso se organiza em relação a culturas diferentes, ou mesmo quando o Netflix faz algum tipo de intervenção, como é que essas realidades vão se modificando, traz para ela também um outro grande mercado paralelo, que é o mercado de dados, que é a possibilidade dela ter uma tecnologia, uma inteligência que ela pode estar conectando com outras grandes empresas. Então, essa lógica de que eu oferto serviços melhores, a gente fica só na ponta do iceberg. Que olha, ela está me entregando um serviço mais personalizado, mas por detrás de um serviço mais personalizado, tem uma lógica que é como eu faço para educar as pessoas a consumirem conteúdo dentro dos métodos que são interessantes para que eu possa entender como elas consomem isso, para que amanhã eu possa ofertar. E é importante lembrar que a Netflix ela não só mais oferta conteúdo disponibilizado de outras empresas, como ela constrói os próprios conteúdos. Né? Então, tem diretores, inclusive, do Netflix, o que criou o diretor do Beast of No Nation. Ele tem uma entrevista que eu sempre cito quando eu falo sobre isso, que ele comenta o quanto os algoritmos estão interferindo na maneira como ele constrói o filme, com as decisões que ele toma enquanto diretor. Os cientistas de dados do Netflix dariam orientações, né, sobre como o roteiro tenderia a ter mais sucesso, a aderir mais o público, a ser endereçado a determinados públicos, né? Isso é bastante interessante. Então, portanto, a plataformização não diz respeito apenas a uma questão de tecnologia, né? ou de cultura, mas também joga a forma quais são os interesses do capital
diante daquele fenômeno, né? E aí os dados são usados para atender determinados interesses do modelo de negócio da plataforma em específico, né? Eu acho que esse é um pouco o seu argumento. Exato, se é que a gente pode separar em algum momento cultura, tecnologia de economia e política, né? Porque desde sempre Sim, os sim, modelos claro. econômicos, eles sempre também criaram suas culturas, interferiram no processo cultural e ao mesmo tempo também tem uma relação política que pavimenta essa história toda. Mas é isso. Isso é bastante interessante, Elias. Acho que a gente começar por aqui, porque a gente tem visto, né, ao longo do tempo, toda a discussão sobre tecnologias digitais acaba por o que o pessoal chama de determinismo tecnológico, né? Fica muito Uhum. centrado na tecnologia, no modo como a tecnologia funciona, e muito frequentemente a gente se esquece das questões de política, das questões econômicas que estão por trás do desenvolvimento e da lógica de funcionamento, dos usos que são dados, né, a essas tecnologias. Eu queria agradecer enormemente ao pessoal que está chegando aí, muita gente, os colegas professores, estudantes, o pessoal do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, Salve, salve. salve, Léo? salve. Por favor, gente, se vocês quiserem mandar perguntas, a Jalim, ó que maravilha, se vocês quiserem mandar perguntas, por gentileza, podem ir fazendo, e aí, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai parar para responder algumas perguntas. Ô Elias, essa Diga. situação de que existem plataformas para quase todas as, assim, para quase tudo, né? A gente tem aí de Uber a entregador de comida, mas também consumo cultural, mas também consumo, compra de passagens, de bilhetes aéreos, reserva de hotel, compra de supermercado. Você tem plataformas para tudo, né? Você tem os marketplaces aí jogando um papel muito grande na economia. Você tem as plataformas de saúde, que a gente vai falar um pouco mais adiante. É, a gente acaba chegando numa situação em que você tem muitos dados sobre muitas dimensões da vida social. E aí as pessoas têm falado em datificação. Explica para a gente o que você entende por datificação e como é esse momento em que vivemos, assim, o que significa viver nesse momento em que os dados, existem tantos dados tão complexos sobre tantas dimensões da vida social, individual também e até biológica, né, que a gente vai falar mais adiante. Eu acho que assim, como você falou, Samuca, o processo de dataficação é um processo, primeiro, diferente de digitalização, né, que não é simplesmente o processo de transpor uma informação que já existia no mundo analógico para o mundo digital. Não se trata disso. A dataficação significa um processo de transformar determinadas práticas, determinados fenômenos, determinadas experiências em dados passíveis de serem lidos e interpretados maquinicamente. Então, isso daí já é uma grande diferença, né? Você está praticamente traduzindo o social e o mundo e a experiência e o cotidiano para dentro de um universo, digamos assim, de uma hermenêutica maquínica, né? De um universo Uhum. onde a máquina possa estabelecer essas relações. Agora, também é importante a gente lembrar que assim, essa história de ficar quantificando e botando dado e metrificando não é nova, né? O Foucault já falou amplamente sobre esses processos, os testes, as enquetes, os processos da médico também, as tecnologias da medicina. Então, isso já vem de muito tempo. Eu acho que a principal diferença é que, quando a gente está falando de dataficação, a gente está falando de um primeiro passo, pelo menos, que é de tentar fazer com que a máquina entenda como o social se opera e como as experiências são construídas. Então, mais à frente a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas assim, como grande parte das tecnologias algorítmicas que estão pautadas, que instrumentalizam as plataformas digitais, elas são tecnologias pautadas em aprendizado de máquina, né, em machine learning. Elas estão muito mais preocupadas, menos em executar uma tarefa e mais em tentar entender como executar essa tarefa. Então é quase como se fosse uma primeira fase de investigação e de compreensão de como é que o social se constrói. Então, como Sim. é que eu assisto filme, como é que eu cuido do meu corpo, como eu não cuido do meu corpo, como eu me desloco pela cidade. Então, a dataficação é sempre sobre quem, como, quando, onde, né? Por quê, para quê, usando o quê. Então, assim, é quase como uma espécie de mapeamento das nossas práticas. E mesmo que ela ofereça esses serviços sempre pautados nos padrões que estão aparecendo, isso ainda é um teste. Porque deixa eu ver até que ponto o modelo que eu usei para avaliar e enxergar esse padrão, ele está funcionando. Se ele estiver Sim. correto, quando eu aplicar, ele vai funcionar. Então, assim, eu acho que aí é que está a diferença. A gente não pensar que tem um breakthrough, uma mudança,
é uma coisa Sim, assim sim, que sim, nunca sim. vivemos antes. Não, nós já vivemos um processo de monitoramento da vida, né, do controle da biopolítica do outro a partir dos modos de agir, de disciplinar. Só que eu acho que a coisa está ficando ainda mais granular, como o Deleuze já falava, né, muito mais granular, muito mais sutil, porque ele se dá por um processo de aprendizagem. Então, assim, você não se sente ameaçado quando você não faz ideia de que as máquinas estão aprendendo e quando o aprendizado da máquina chega para você como sendo uma coisa positiva que vai simplificar a sua vida. E quando na Sim. realidade ela não está só simplificando, ela está construindo uma nova forma de você se relacionar com aquele serviço, com aquele produto, com as formas de viver. Então é um desafio, eu acho que metodológico, sobretudo, para nós que somos pesquisadores, é um desafio ético, porque tem questões aí por detrás, né? Who watch the watchers, né? Então quem é que está fiscalizando, auditando essas pessoas? É um desafio político, porque se a gente pensa em termos de Brasil, apesar do mundo globalizado, o Brasil está conectado, é um dos países que mais consome redes sociais do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem um nível de desigualdade muito amplo, então quando a gente começa a pensar em Sim. processos de construção de perfil de rede, perfis sociais, perfis de grupo, num país tão desigual, onde o uso tecnológico ele também acirra essas desigualdades, porque aí a qualidade dos objetos, a qualidade de serviços que você usa, quanto mais tecnologia você tem, tecnicamente mais dados você consegue fornecer, você vai começando a criar disparidades ainda mais radicais, e isso são desafios assim infundáveis, assim, ou, quer dizer, infundáveis não, impensáveis, a gente tem muita coisa pela frente para poder investigar. Então eu acho que Sim. sei lá, o grande diferencial que ele traz é muito em cima das consequências práticas que ele vem produzindo, não em si pelo princípio de quantificar, para controlar, para saber e para conhecer, e mais pelo método que eu estou usando para poder conhecer e nas consequências práticas que esses métodos diferentes estão trazendo para a gente hoje. Ô, Elias, você fala que não, assim, a gente não pode falar desse momento histórico como tendo uma fratura, né, com o que se tinha no início do século XX. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que pensar as implicações do. Só para um exemplo, eu acho que é o que é mais usado, o dispositivo mais usado, as implicações dos smartphones, né? Uhum. Porque a quantidade de dados, né? Você tem um smartphone, você tem uma câmera, um microfone, você tem na maior parte deles uma tela sensível, você tem um GPS. A partir desses sensores, você consegue captar um conjunto de dados o cruzamento disso e o uso a longo prazo disso, você consegue ir construindo modelos que conseguem prever bastante coisa. Por exemplo, eu vi é muito interessante, eu li há um tempo um trabalho que falava das patentes do Facebook. Né? E o Facebook consegue, já com dados de 10, 15 anos das pessoas, consegue saber se as pessoas estão doentes, se as pessoas estão tristes ou não, quanto de tempo a pessoa está dormindo. Isso é o Facebook, né? Ele Uhum. não consegue monitorar o seu corpo diretamente, mas ele sabe se você está usando o Facebook, o celular ou não, quanto tempo você está usando, e se você faz pausas longas, que geralmente você não faz, provavelmente é porque você está dormindo. E consegue estimar com algum grau de certeza coisas que você mesmo não sabe sobre você. Assim, claro que a gente não pode falar em rupturas históricas, mas a gente vive sim um momento diferente, né? Acho que tem características diferentes desse momento, né? Porque me parece também, falar que vivemos num mundo completamente novo Uhum. é ignorar o processo Exato, histórico. exato, Mas exato. também não dizer que tudo é tudo igual, Não não é. indica também qual é a transformação pelo qual esse velho está passando. O velho continua Perfeito, entre nós, mas é um velho transformado. É perfeito. um velho com novos elementos, digamos assim. É, e aí a gente tem observado agora, acho que é o último, assim, a discussão, as discussões mais recentes, e eu sei que a discussão da sua tese defendida este ano, que são as tecnologias vestíveis, né? Eu imagino que é do conhecimento da maior parte das pessoas, né? Aquela que deve ser a tecnologia vestível mais comum, que são os smartwatches, né? Que são esses relógios inteligentes que conseguem monitorar a frequência cardíaca, conseguem monitorar movimento que o celular já fazia, só que com mais precisão, passos, enfim, tempo de sono, enfim, uma série de coisas que eu acho que você podia explicar melhor. Você podia explicar para a gente o que são tecnologias vestíveis? Eu sei que não se limita Uhum. aos relógios inteligentes, né? Tem também outros gadgets, mas
o que é tecnologia vestível, o que eles fazem, assim, sobretudo, porque eu acho que no Brasil, sobretudo agora com dólar caro, vai demorar, e dado que a gente não produz tecnologias vestíveis em larga escala, em escala industrial no Brasil, acho que vai demorar um pouquinho para a gente para se popularizar, mas certamente assim, a fronteira do conhecido hoje e do que será a cultura digital no futuro precisa levar em conta aí as tecnologias vestíveis. Explica para a gente aí o que é, o que pretende, o que vai vir, o que vai ser, o que será. Tá, vamos lá. Só antes de falar sobre isso, Samuca, e pegando aí um pouco do que você acabou de colocar, eu acho que a questão, com certeza, não é simplesmente desconsiderar de que que o passado não existe, mas também não é também achar que porque tem esse vínculo com o passado, a gente não tem diferença. Eu acho que a importância de fazer essa colocação é chamar a atenção de que a diferença não está na coisa em si, mas na maneira como as associações e as articulações estão sendo construídas. Então, assim, são camadas, lá tu costuma dizer isso, né? São camadas de complicação que você vai acrescentando. Então, você olha, bom, relógios que monitoram existem já há bastante tempo. O que muda, então, num relógio que monitora? Porque ele está conectado numa plataforma, tem uma empresa por detrás que consegue fazer uma análise disso, existe uma tecnologia de aprendizagem de máquina que permite compreender determinadas coisas que antes a gente não tinha. Então, assim, o princípio de monitorar, quantificar e interpretar é o mesmo. Agora, Sim. a maneira como nós estamos fazendo isso é que ganhou um protagonismo da tecnologia ainda mais intenso. Bom, vamos lá. Primeiro, que quando a gente fala sobre tecnologias vestíveis, não dá para a gente desconsiderar o contexto da plataforma, porque a tecnologia vestível ela não está isolada do processo de dataficação. Então, o que a gente tem na realidade é o espraiamento e a materialização de métodos em diversos campos. Então, se eu tenho objetos de IoT em casa, ele está dataficando as relações do Só cotidiano para doméstico. traduzir, IoT IoT, Internet Internet das of Coisas. Things, Internet das coisas. Exato, desculpa. Internet of Things, Internet das Coisas, esses aparelhinhos Google Home, Sim, sim. Alexa, etc., que a gente bota em casa, smart speakers que a gente bota em casa, fala com elas, acende luz, apaga a luz, toca Sim, música. sim, sim. Então, assim, são aparelhos que estão com o microfone aberto, monitoram uma série de outros padrões e que estão na esfera do doméstico. Assim como os vestíveis, eles acabam sendo mais desenhados para o campo do corpo. Uma coisa que eu acho interessante, que talvez possa ajudar a fazer essa diferenciação entre o novo, o velho e o que permanece, é que é muito interessante que quando a gente faz as análises de patente, estuda as patentes para poder entender para onde as coisas estão indo, a gente percebe que as patentes elas têm uma classificação diferente entre o que é as patentes de design, que são os design patents Sim. ou as utility patents, né, as patentes de utilidade. Porque eles entendem que as patentes de design são patentes que você, digamos assim, protege o design for an article. Tipo assim, você protege o desenvolvimento de um produto, de um desenho, né, de uma forma, para um determinado tipo de artefato. Mas quando você faz a patente, o registro do utility, da patente de utilidade, você faz o registro do desenvolvimento, ou seja, do design do mecanismo. Então, assim, é interessante porque o próprio escritório de patentes dos Estados Unidos separa o que é o design enquanto método e processo, o projeto Sim. mais amplo e o design enquanto forma. Então, assim, se a gente pensa no wearable apenas como a forma, o objeto que eu visto, para que tecnologia mais antiga de Sim, vestir do que que o os óculos, óculos? né? Sim, Exato. sim. E que, Agora, se que eu... mudou a humanidade, Mudou a né? humanidade, Se exatamente. a- Agora, Exato. Agora, se eu penso a tecnologia vestível como um desdobramento de um método de entender o corpo a partir do hábito de vestir ou a partir de estratégias de vestimenta, aí a coisa vai ganhando outras configurações. Então, eu Sim. diria que a coisa mais importante para a gente entender sobre esses wearables é que a gente não está falando sobre objetos isoladamente, relógios que são inteligentes, a gente está falando sobre métodos de monitorar as experiências corporais. Sim. Algumas delas são mais focadas nas emoções, que é o caso de algumas pulseiras específicas que têm sensores, né, galvânicos para poder entender padrão de suor, de temperatura, outros que já são baseados em o argumento, é o esporte, então estão focados em tecnologias dashboards para monitoramento de saúde, mas essencialmente é uma tecnologia, digamos assim, que está voltada para a adaptação do corpo. Então, se a gente fala de o que é um vestível, eu diria que é exatamente um produto que está sendo criado para poder trazer o método de dataficar as experiências corporais a partir da introdução, né, desses métodos, dessas tecnologias em questões que fazem parte do nosso repertório do vestuário. E é bem interessante porque os vestíveis eles se subdividem
né, em categorias que as nominações, inclusive, são em função ou do método Elias, ou do objeto. antes de você avançar para os tipos de vestíveis, deixa eu só tentar amarrar aqui com... Deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Tentar amarrar com a discussão que a gente estava fazendo hoje, fazendo anteriormente. A gente teria, então, portanto, um relógio, né, para citar esse exemplo que é o mais popular, né, um smartwatch, que me dá hora e que toma medidas do meu corpo. Para citar um exemplo, o batimento cardíaco, né? Me parece que esse é o elemento mais visível para mim que sou usuário. Só que eu acho que você faz um esforço, e um esforço bastante interessante, de apontar que esse relógio, ele está tirando os meus dados, mas ele está conectado à internet, ele está tirando dados de todos os usuários desse tipo de relógio, e ele está processando essas informações para produzir conhecimento. Né? Uhum. Tem uma plataforma por trás deste relógio inteligente. Ele não é inteligente apenas porque porque verifica qual é a minha pressão sanguínea, para ficar no exemplo mais simples, tá? Uhum. Mas também porque existe uma empresa por trás dele que faz uso desses dados para a produção de conhecimento e mesmo para transformar esse conhecimento em novos produtos, eventualmente, né? Uhum. Ou fazer outros usos desses dados. Eu acho isso muito interessante, porque tem um texto do professor André Lemos, que ele fala da necessidade de politizar os objetos da internet das coisas. E a politização passa por conhecermos quais são as funções desses objetos, né? Porque no caso do smartwatch, a gente pode usar o smartwatch e aquilo que é visível, as funções do smartwatch que a gente usa, não necessariamente revelam tudo o que o smartwatch faz com a gente, com os dados que ele coleta e revela todos os dados que ele coleta. Então, de certa forma, tomar conhecimento Eu lembro que ele faz uma distinção bastante sofisticada disso, da diferença entre aquilo que é sensível, que nos é dado pela sensibilidade, pela nossa experiência direta com o objeto, né, aquilo que a gente tem consciência que faz com o objeto, e o que o objeto é de fato, né, que é muito mais complexo. E no caso dos vestíveis, a complexidade é tão grande que dificilmente um usuário, mesmo um usuário com bastante conhecimento sobre as funcionalidades do seu vestível, vai ter conhecimento de tudo que ele faz em termos com os dados que ele coleta e com os desdobramentos que isso tem. Né? Mas aí agora você falava dos tipos de vestíveis, que me interessa bastante. Assim. Eu estou no smartwatch por pura ignorância. Não, mas assim, existem outros tipos. Não, tem, mas assim, acho que é importante, antes de falar dos tipos, que você pegando isso aí que você está colocando, que assim, é claro que politizar os objetos é importante, como o André coloca, mas é importante a gente lembrar que assim, conhecer esses objetos, essa ideia do objeto inescrutável, que é do Harman, inclusive, que o André cita no texto dele, todos os objetos são inescrutáveis desde sempre. Né? Então a gente também não teria condição de entender os princípios nem os propósitos que estavam por detrás quando se criaram as primeiras balanças. Para o corpo, por exemplo, né? E como as balanças acabaram interferindo, inclusive na construção de um modelo de padrão de corpo específico e assim por diante. Então, assim, a gente não tem como ter acesso a essa plenitude. Só que eu acho que tem uma camada de sofisticação, de complexidade, que não é nem tanto só no princípio maquínico lá do algoritmo que está na caixa preta, mas é na ideia de um modelo de corpo diferente que está sendo construído. Porque a gente diferentemente talvez dos modelos, dos instrumentos de monitoramento corporal que a medicina trouxe, né, lá nas primeiras décadas, nas primeiras décadas do desenvolvimento tecnológico das redes de hospitais conectados, etc., que assim, existe um modelo de corpo que se entende e que se procura, olha, eu sei o que é uma pressão corporal, eu sei como é que funciona o coração, então eu preciso fazer instrumentos para aferir isso a partir de um modelo que eu já conheço. Se a gente fosse pensar isso do ponto de vista computacional, é quase como se você estivesse trabalhando com um algoritmo tradicional, onde eu aplico um modelo que eu já tenho, eu tenho um modelo já tradicional, as regras todas, eu uso aquilo para poder interpretar
o meu fenômeno. No caso desses novos, não. Eu estou construindo um modelo computacional de corpo. Sim. E eu preciso dizer, olha, o corpo do Apple Watch de Elias é o corpo que é construído baseado em quê? Em coração e movimento. Vamos imaginar. Eu tenho grandes dois sensores, que é o sensor de movimento e o sensor de movimento e o sensor de monitoramento cardíaco. Então, todo o meu corpo é construído a partir de derivações disso daí. Se eu estou parado, meu coração está com uma frequência muito baixa, a minha localização está estática há bastante tempo, o corpo deduz que eu durmo. Se eu estou com o coração muito acelerado, mas eu tenho um padrão já histórico de que naqueles horários eu estou dormindo, é sinal que eu posso estar com o meu coração alterado enquanto eu durmo. Então, assim, essa construção ela é pautada em cima de um modelo computacional de corpo que passa a entender o corpo é aquilo que o corpo é o comportamento das variáveis e a relação que essas variáveis estabelecem. Então, se eu construo um corpo alternativo, digamos assim, por essa abordagem alternativa, isso traz consequências outras quando a gente for pensar no uso dessas tecnologias para fins de referências de saúde, de políticas públicas e tudo mais. Sim. E aí, quando a gente vai falar dos tipos, é isso, porque a gente tem modelos corporais ou modelos específicos que estão sendo utilizados e que nem sempre são compatíveis entre si, porque daí entram as brigas entre propriedades e APIs, etc. Sim. Mas o que eu falava sobre os tipos é que, assim, essencialmente os tipos de wearables, eles estão muito mais relacionados com, inclusive, a nomenclatura, com o objeto da dataficação ou o método que é usado para que ele possa ser implementado. Você tem os hearables, que são os escutáveis, né? Que é como Sim. esses AirPods que a gente usa aqui, que nas gerações, inclusive nas atualizações de firmware, eles já podem monitorar a saúde sonora, a saúde auditiva, né? Verificar Sim. se a quantidade de decibéis que eu estou escutando me prejudica ou não, etc. A gente tem os ingestibles, que são aqueles que podem ser ingeridos, então você tem uma plataforma chamada Proteus, que é uma plataforma que você usa pequenos sensores que são ingeridos em cápsula e eles monitoram a absorção de produtos, de medicações, né, no corpo e permite que plataformas médicas possam gerenciar como é que aquela droga está agindo em determinado tratamento. Sim, sim. Inclusive, eu vi um estudo que fala em drogas absolutamente personalizadas, que a partir desses Exato. Sensores você pode Exato. Controlar, é uma cápsula inteligente que você pode controlar Exato. A liberação da substância, né? Exato. Isso é bastante curioso. Você faz um exame em tempo real e uma medicação em tempo real. Em tempo real. Para o resultado do exame, assim, para usar um. Eu não sei se em tempo real a medicação, né? Mas pelo menos eu sei que o comportamento daquela medicação naquele corpo vai ser diferente, porque cada corpo é um especificamente. A gente tem os implantables, que são os implantáveis, então que aí trazem possibilidades múltiplas. O próprio Elon Musk estava discutindo isso no Twitter anteontem, dia 19, se eu não me engano, sobre o que ele estava chamando de Neuralink, se eu não me engano, que é uma espécie de uma tecnologia que ele está querendo desenvolver de implantes que podem permitir a inserção de informação já direto no cérebro para streaming de música, enfim, modificação de algumas cadeias aí de sinapses para tentar verificar problemas, resolver ou minimizar problemas de Alzheimer e assim por diante. Então, acaba que se a gente for parar para olhar, o vestível, a lógica do vestível está muito mais na lógica de dataficar corpo. Agora, como eu datafico, depende. Pode ser pela audição, pode ser pelo pulso, pode ser pelo Google de Aquard, as roupas, as tecnologias que e aí as variações são imensas. Ô Elias, vamos, acho que entrar pelo nosso tempo aqui, acho que está na hora da gente ir ao objeto central da nossa conversa de hoje. A Ana Carolina falou aqui pediu para a gente falar um pouco sobre tecnologia e Covid, né, dos usos dos usos das tecnologias digitais, eu imagino, no cenário aí de enfrentamento da Covid. Você podia dar assim, eu sei que você está estudando um caso específico, mas eu sei também que você tem uma noção geral do cenário. Você podia falar um pouco rapidamente para a gente do cenário geral, de uso de tecnologias digitais nesse contexto aí de wearables e de datificação do corpo? Tá, vamos lá. Assim, se a gente for pensar, para focar nas mais populares, né? Se a gente for pensar as tecnologias mais recentes, né, que estão sendo utilizadas aí e que estão sendo difundidas, a gente tem aquelas que trabalham na modalidade de monitoramento, de mapeamento de contato ou mapeamento de fluxo, né? Então, ou aquelas que vão monitorar como é que as populações estão se deslocando, quem é que está indo para onde, quais são os maiores fluxos, para que a gente possa ter uma ideia de quais são as regiões onde as pessoas que estão contaminadas estão se deslocando, e aquelas que são os contact trackings, que são pessoas que já foram previamente contaminadas, com quem elas estão se conectando. E claro que isso é feito com tecnologias mais simples, que é
uma vez que você cria um aplicativo que você agrega, que as pessoas se auto, né, denominam contaminadas ou preenchem formulários que, pelo tipo de resposta, há um indicativo de que a potência de que você esteja contaminado é grande. Você cruza com raios de localização, lugares frequentados, pessoas que também estavam ali, e tenta ter um mapeamento disso daí. Só que essas são tecnologias de mapeamento para identificação mesmo, desenho do cenário atual. A gente tem um outro campo de tecnologia que é para onde os wearables estão investindo, que é a tecnologia de predição. Sim. Então é um modelo um pouco diferente, porque a ideia da predição ela vai em cima de algoritmo de machine learning, que é essa lógica de que assim, o algoritmo não vai desenhar o que é e ele não está preocupado em defender que aquilo vai acontecer. Uhum. Ele está preocupado em tentar entender como é que as variáveis de um fenômeno que a gente não entende como funciona se interferem mutuamente e a partir desse comportamento que elas possuem, como é que elas podem ajudar a gente a prever para onde o fenômeno está indo. Sim. Então, dentro dessa iniciativa, que o foco, portanto, não é acertar se a pessoa vai adoecer ou não vai adoecer, mas ter uma ideia de quantas pessoas vão adoecer, quando e aonde é que os wearables têm investido. Então, essas plataformas... Quais dados, Elias? Só para a gente... Oi? Quais dados os vestíveis usariam para fazer essas predições? Tá, vamos lá. Os dois projetos que a gente tem, que são mais populares hoje, ou que estão pelo menos mais avançados, é o projeto chamado Team Predict, que é um projeto de uma plataforma de anéis inteligente chamado Aura, junto com o Instituto Rockefeller nos Estados Unidos. E você tem um outro que é o Detect, que talvez seja o mais amplo, porque é uma iniciativa com a Universidade de Stanford, junto com a Apple, a Garmin e a própria Fitbit. Essencialmente, talvez o caso do Detect seja um exemplo mais interessante para usar, porque assim, o Detect é um algoritmo que a gente chama de Nowcast, que é de previsão em tempo real, que já foi estudado desde 2017, que já tem um estudo bem amplo, feito com cerca de 200 mil usuários, mas que o recorte do corpus foi em 45 mil usuários norte-americanos para previsão de sintomas de influenza, que eles chamam de influenza-like, né, doenças que são viroses provocadas pelo influenza. Essencialmente, eles usavam os dados basilares do que os wearables trazem, então quantidade de sono e variação cardíaca, e eles construíram um modelo computacional para poder cruzar com os dados do Departamento de Saúde americano. Então, assim, aquelas regiões que possuíam mais pessoas com sintomas identificados, mais os dados daquelas pessoas, com um aplicativo que agregava isso e perguntava para você, e aí, depois fez sintoma, não fez exame, não fez. Então, eles criaram um modelo para poder verificar e identificaram que determinados padrões na alteração cardíaca e na alteração de sono começavam a aparecer cerca de 15 dias antes da manifestação do vírus. Então, eles começaram, novamente, nessa abordagem, não é uma relação de causa e efeito. Sim. Ele não está dizendo, pessoas que apresentaram isso não. Mas eles percebem que, pela análise de padrão, as pessoas que manifestaram sintoma X, tantos dias antes, tiveram aquilo com um percentual de acerto muito alto. Então, a partir daí, eles criaram um modelo preditivo, que é esse modelo Detect, e que tinha um acerto bem elevado. Foi publicado, inclusive, esse ano, em janeiro, em revistas científicas renomadas. Aí a questão toda é que eles pegaram esse modelo e adaptaram para a Covid. Mas adaptaram para a Covid como? Acrescentando dados de autodeclaração de sintomas e informações sobre se testou positivo ou não. Então, Sim. Com isso daí, o projeto foi anunciado publicamente que as pesquisas já estavam em andamento em maio, e em maio desse ano, 27 de maio, se não me engano, eles já tinham, que os estudos preliminares já estavam indicando que eles acertavam em cerca de, não me lembro agora, se 7 ou 8 pessoas a cada 15, com uma certa confiabilidade, assim, de que eles conseguiram identificar em 7 pessoas, eu acho, de cada 15 pessoas que eles estudavam, que iam manifestar o sintoma a partir do cruzamento desses dados e do mapeamento da identificação do padrão que esse algoritmo traz. Como você acha, Elias, que isso pode, num futuro, influenciar o desenho de políticas públicas para o setor? Para o setor de política pública, né, de saúde pública. E aí eu emendo com outra pergunta, que é o problema da inclusão.
né? Uhum. Porque os modelos são desenhados a partir dos dados dos usuários dessas Uhum. plataformas. Então você tem aí populações ou perfis da população, só para falar da população americana, né? Nem para falar do resto Uhum. do mundo, que não estariam, assim, não estariam contemplados, né? E aí eu, enfim, eu não entendo exatamente quais serão as implicações, mas fico preocupado com as questões de inclusão. Uhum. E para não falar também do se a gente tem um cenário que a política pública de saúde pública leva em conta esses dados, né, que dados interessantes, né, dados que podem ser muito úteis, mas podem também serem dados enviesados se você leva em conta o conjunto da sociedade. Qual a sua opinião, a sua perspectiva, o seu entendimento deste fenômeno para vislumbrando o futuro? Levando em Olha, conta, Samuca. claro, tudo aquilo que a gente já falou, né? É um cenário de Claro, claro, plataformas, é um cenário claro. de datatificação, enfim. Eu sempre, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de lembrar que, assim, quando Foucault fala sobre o surgimento da clínica, e o surgimento dos grandes hospitais, etc., ele enxerga, assim como a construção dos presídios, ele enxerga isso como uma arquitetura de fazer ver, né? Ou seja, uma estratégia de fazer, dar visibilidade à delinquência, à loucura e etc. Então, assim, se a gente for pensar por essa lógica, o hospital geral ele não foi construído a partir da medicina, ele foi construído a partir da polícia e do Estado, a partir de uma lógica específica que é uma lógica disciplinar. A Sim, medicina fez falar sobre a loucura depois. E depois isso se encontraram, mas eles partem de formações, digamos assim, históricas distintas. Eu diria que esse é o maior risco, que a gente está acreditando e tomando por uma política pública que tem a sua gênese, talvez, dentro de Wall Street e Silicon Valley, né, que é uma lógica de business intelligence que usa modelos preditivos que são utilizados na economia para previsão de PIB, para análise de cenário de bolsa de valores, que essa lógica de nowcash, ela, apesar de ela já ter sido usada antes, né, com estudos de climáticos, climatologia, tudo mais, mas ela é muito aprofundada, digamos assim, a partir dos estudos da economia mesmo, para identificar variáveis como o PIB. Eu não tenho como prever o PIB. Se o PIB demora, sei lá, 3 meses para poder para ser sair o resultado informado, cara, oficial, né? exato. Então eu preciso pegar aquelas variáveis que compõem o PIB, saber quais delas interferem mais, porque se eu consigo acompanhar o funcionamento dessa variável, eu consigo antecipar mais ou menos por onde é que o PIB vai tomar algumas iniciativas, tomar Sim, algumas decisões que tanto podem interferir no futuro, ou seja, acabar ajudando que não no PIB que já está fechado, mas no PIB seguinte sim, aquilo se altere, como eu também posso me proteger. Então é uma lógica de redução de risco e otimização de cenário, que não é a lógica do cuidado de si, nem a lógica do cuidado com o corpo. Então acho que essa é a primeira preocupação, tá? É de a gente estar pensando no modelo de construção de uma saúde que vai pela lógica do business intelligence. Como é que eu protejo os sistemas particulares de saúde? Aí eu estou falando de sim, particular porque assim, não tem como a gente descontextualizar a coisa. A Fitbit é uma empresa norte-americana, a Apple é uma empresa norte-americana, as GAFAM são norte-americanas. sim, Os estudos todos de predição da Covid foram feitos nos Estados Unidos e algumas estão fazendo no Canadá também, que é onde tem a maior base de dados. Nos Estados sim, Unidos, cerca de 30% da população americana, do americano médio, ele tem o wearable, mas a gente está falando de um americano médio, classe média, portanto, a gente está falando de homem branco. A gente não está falando de uma generalização muito ampla e a gente está construindo um modelo de referência, digamos assim, computacional, que é construído em cima de grupos hegemônicos. Então, esse é o segundo problema que a gente vai ter, sim. né? Porque se isso daí, a referência que a gente tem aí, ela se espalha para tomar como referência para outros lugares do mundo, a gente tem um problema Um bem, bem, problema, bem, né? bem, bem, bem grande. Nos Estados Unidos, mesmo o caso da Covid, ficou muito claro com a situação de pessoas que estavam saindo dos quadros de hospital e com contas de 1 milhão de Sim, dólares de débito de hospital. E quando você vai olhar as perspectivas do setor de saúde dos Estados Unidos, que é toda particular, eles estavam, as grandes empresas de plano de saúde perderam bastante ativo nas bolsas de valores, porque eles começaram a ter que gastar bastante também. Muita sim, gente sim. começou a usar essas apólices. Então veja que um modelo desse, ele pode ser muito útil para essas empresas. Eu sei Para calcular antecipadamente o risco, né? calcular quais pessoas provavelmente vão adoecer e não vão adoecer. Você vai dizer, Elias, é meio conspiração. Não, não é conspiração. Isso é fato. Agora, que isso vai só fazer isso, não. É claro que em um cenário desse que a gente não tem previsão de vacina, apesar dos estudos estarem otimistas, isso pode ajudar a epidemiologia médica, sem dúvida. Sim. Mas a gente não pode desconsiderar
que o Sim, princípio por detrás da construção disso daí não é um princípio pautado na construção de fazer ver o corpo doente para que se possam pensar políticas de cuidado do corpo. É pensar sim, como eu posso enxergar os corpos que vão adoecer antecipadamente para que eu possa reduzir o risco de que esses corpos adoecidos sobrecarreguem o sistema de saúde. Então é um sim, princípio diferente de política pública. E que aí, como você falou, somado a uma estratégia de coleta metodológica, né? Onde os dados que são coletados a partir de grupos hegemônicos, você já tem um viés aí absurdo que tende cada vez mais a invisibilizar aquelas pessoas que mais sim. precisam do acesso à tecnologia, ou do acesso à tecnologia, e nesse caso, né, é um ato falho, mas que faz sentido, que assim, que precisam do acesso ao bem comum da saúde, mas que para que possam ter acesso a isso, precisam de uma tecnologia que faça com que eles possam ser visíveis nos sistemas. E isso Deixa tende a eu, só agravar. você falou em teoria da conspiração, e aí tem um comentário aqui do Tuco Neri, falando se seria teoria da conspiração dizer que esses dados alimentam uma inteligência artificial. Eu queria só que você começasse explicando o que é inteligência artificial, né? Porque inteligência artificial não é necessariamente. Acho que na pergunta tem implícita um pouco um entendimento negativo de inteligência artificial. Eu queria que você explicasse o que é inteligência artificial para a gente e como esses dados alimentam esse conhecimento aí que é produzido, por gentileza. Bom, tá, bom, Só pergunta fácil, viu, Elias? Aqui é só não, pergunta fácil. não, tranquilo, difícil só explicar isso tudo rapidinho, né? Mas vamos lá. Bom, assim, a primeira coisa é isso aí que você coloca, Samuca, é interessante, porque quando a gente chama de inteligência artificial, algoritmo, a gente está falando às vezes de uma coisa muito geral e que não tem uma Sim, inteligência artificial, assim como não tem um como o Daniel colocou aí, é o sim, sim. Skynet, né? Não tem um algoritmo, uma inteligência artificial. A gente está falando de uma abordagem metodológica, é quase que uma posição epistemológica, de conhecer a partir Sim, de análise de padrão. Então é uma outra coisa. Então a diferença principal é essa, que assim, não inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela é pautada em algoritmos que são de aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina, não só, mas principalmente. Então, a gente está sim, falando de uma máquina que processa, ou seja, a analogia à inteligência, que processa e compreende o mundo a partir de uma abordagem computacional que é diferente da inteligência, digamos assim, sim, machínica da computação tradicional. A computação tradicional está acostumada, genericamente, se for pensar no algoritmo tradicional, eu não sou da análise de sistema, vou falar de maneira extremamente irresponsável, sim, mas sim, só o princípio para a gente poder entender é que assim, você tem uma lógica que eu preciso construir um protocolo de ação para resolver um problema muito complexo. Se eu tenho um algoritmo tradicional, baseado em experiências anteriores, eu construo um modelo que tem referências e padrões ou critérios que devem ser usados para interpretar aquele fenômeno. Então, eu vou colocar as regras no sistema e vou dar base de dados para que o computador interprete aqueles dados que eu coloquei ali com base nas regras que eu estabeleci. E o resultado final que vai sair é uma estatística, ou pelo menos uma quantificação ali naquele corpus, como é que aquilo operou baseado nas regras que eu coloquei. No mecanismo da inteligência artificial, do machine learning, é o inverso. A máquina não está preocupada em executar a tarefa, ela está preocupada em aprender como é que a tarefa se executa, pode ser executada. Então eu e faria o encontrar inverso. padrões, né? Eu vou encontrar Encontrar. o padrão. Sim, Eu vou encontrar o padrão. Então, assim, para isso, o que ela precisa? Ela não precisa que você diga a regra. Ela precisa que você dê a resposta e que você coloque o dado, para que ela possa entender como é que tem que analisar aquilo. Então, se eu digo, olha, a resposta é a seguinte, essas pessoas adoeceram. E esses são os dados corporais das pessoas que adoeceram. Agora me diga aí como é que eu interpreto, como é que eu entendo isso daí. Aí a máquina vai analisar e vai dizer, olha, existe uma relação aqui que as pessoas que adoeceram, elas parecem que têm essa sim, variação. Então ela vai dizer para a gente como é que talvez a gente possa entender aquilo. Então a lógica de aprendizado é diferente. Você vai dizer, olha, não tem uma inteligência artificial e não tem nenhum sistema que trabalha com inteligência artificial que só tem algoritmos de machine learning. Porque o sim, algoritmo de machine learning ele é muito prejudicial para a tomada de decisões específicas quando você precisa de relações de causa e efeito. Por exemplo, eu sim, preciso saber com que garantia que aquilo vai acontecer. Não tem. Ele é ótimo para identificar padrões, mas ele não sabe qual é a relação que existe entre esses padrões sim, sim, necessariamente. sim. Então você precisa estar sempre trabalhando com coisas muito, muito híbridas. Né? Então, assim, eu acho que a separação básica é quando a gente está pensando numa estatística de aprendizagem, de modelagem e uma estatística de aprendizagem. É diferente, sabe? Então, quando você está Sim. usando a estatística numérica para poder defender que aquele modelo é seguro para interpretar o fenômeno, e quando você está usando uma estatística para poder ensinar como é que o modelo pode ser construído, digamos assim. Então são coisas diferentes. Acho que a inteligência artificial está mais pautada em
identificar e aprender, enquanto que a inteligência, digamos assim, mais tradicional da máquina padrão, ela está preocupada em interpretar. Então, são modelos mais interpretativos versus modelos de aprendizagem. Sim. Eu acho muito sofisticada a sua resposta, né? E acho que a gente precisa descer ao nível aumentar a nossa sofisticação da compreensão desses fenômenos, para a gente evitar alguns discursos que são recorrentes, que entendem coisas como algoritmos ou inteligência artificial quase como entidades, né? Exatamente. Com poderes quase sobrenaturais, ou então como coisas muito específicas, quando na verdade uma miríade de objetos, uma miríade de técnicas de processamento de dados e que produzem resultados muito distintos entre si. Eu tento aprender o que é inteligência artificial, já deve ter uns 5 anos. A minha companheira é cientista de dados, então volta e meia eu estou aqui escutando e juro que presta atenção, mas até hoje, assim, é difícil, né? Todo dia tem uma técnica nova, um processo novo, então é bastante interessante isso. Bom, Elias, tem um conjunto de 2 perguntas, a gente tem mais aqui uns 4 minutos. Só lembrando que o Marcelo pediu para você tocar no final, então eu acho que você já podia ir pegando. Não, você é louco? De forma já alguma. podia ir pegando a guitarra. Quer dizer, eu não sei nem se é guitarra, se é um baixo, se é um violão. Não, Né? guitarra, A minha ignorância guitarra. musical não me permite nem identificar adequadamente o. Se fosse uma inteligência artificial, provavelmente conseguiria identificar qual é o instrumento. Mas o Marcelo pediu, eu vou até. O Marcelo Medeiros está aí, ó. Vou até sugerir aí um. Eu só toco se ele entrar na live e tocar bateria. Porque um toca Raul. Toca Raul Elias. Pois é, uma última pergunta, só para a gente tentar amarrar aqui a nossa conversa com a conversa de Daniel, com a live de Daniel, que ele falou há um mês atrás, mais ou menos, é que boa parte desses dados são dados pessoais, né? E aí, como faz? Né? Quais são as preocupações que a gente deveria ter? E um outro comentário que o Marcelo fez também, que é dos CPFs, né? Eu vou usar aí a oportunidade para falar de quais cuidados a gente deveria ter. E a Valesca fez um comentário que eu acho bastante interessante também, do risco do uso desses dados em cenários políticos, né, para interesses políticos, em cenários em disputas eleitorais e tal. Enfim, a gente tem aí já um escândalo, já que mostrou para a gente o quanto o escândalo da Cambridge Analytica, e que mostrou para a gente o quanto essa indústria dos dados não é seguro, né, e o quanto o vazamento de dados volta e meia está acontecendo. Quer dizer, no mundo o que é digital não é fixo, né, então pode escapulir. Queria que você fizesse um último comentário e aí a gente já emendasse também. Aí já queria lhe agradecer também enormemente e fizesse suas considerações finais também. Tá, assim, então, a primeira coisa, o André sempre fala isso pra gente, e eu acho que isso é um elemento importante. É difícil a gente pensar em relação sem se abrir de alguma maneira. Então, assim, se você quer ter algum amigo, alguma informação você vai ter que passar de intimidade que você não passa para o seu amigo no trabalho, que você não passa para o seu chefe. Então, assim, essa relação nossa de com quem a gente dá os nossos dados, quem a gente dá nosso CPF, a nossa senha bancária, é uma coisa que a gente já lida. A diferença é que, em tese, a gente às vezes sabe com quem a gente está oferecendo, ou quais são as pessoas que estão tendo acesso àquela informação. Mesmo assim, a gente não tem controle 100%, né? Porque tem os amigos que dizem assim, eu juro que eu não vou contar para ninguém e eu conto para mais 4. Então, assim, esse é o dilema que a gente sempre vai ter. Ninguém vai estar seguro. Agora, a importância da gente politizar esses objetos e entender que por detrás desses mecanismos existem muitas outras preocupações do que propriamente o acesso ao dado. Porque, veja, CPF, se você digitar na internet, você acha. Sim. Então não é mais o problema. O problema é que a gente não tem, eu acho que o problema maior agora não é o acesso ao dado, o problema é que a gente não faz ideia do risco de cruzamento entre esses dados. Quando Sim. você citou o exemplo do Cambridge Analytica, eu acho que o exemplo é interessante porque o Cambridge Analytica não foi um vazamento, né? Não foi uma questão de falha de segurança de dados. Foi uma estratégia que se utilizou de que a partir de jogos específicos eu consegui aproveitar a plataforma NoSQL do Facebook para poder pegar a chave que conecta aqueles bancos de dados e aí eu usei em PG para poder identificar outras pessoas que tinham um padrão parecido. Então veja que o que ele fez, na verdade, foi hackear o sistema para ter acesso ao mecanismo de identificação de padrões
que a base de identificação de padrões que o Facebook já trazia e usou isso para fins de direcionamento de mensagens com intenções específicas de sensibilizar a audiência para fins políticos. Então, assim, eu acho que é um exemplo excelente, porque o perigo está justamente a gente não ter consciência das potências de uso agregado desses dados. É mais do que propriamente ter acesso aos dados, é o que se pode fazer quando eles estão cruzados. E principalmente quando eles são cruzados dentro de uma plataforma que os dados já estão, digamos assim, compatibilizados, né? Porque se você tem Apple ou outros lugares, para cruzar tem um trabalho de limpeza. Quando você consegue ir num lugar só, que está tudo já Elias, homologado, é mais fácil. desculpa te interromper, mas só para você não ficar sem dar tchau para a gente, tchau. Temos 30 segundos, 26 segundos. Elias, muito obrigado. Nada, meu nome é Enéas, pronto. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que estava aí. Obrigado, Elias, pelas respostas bastante esclarecedoras. Eu que agradeço o convite. Um abraço.